Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso painel de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. É um grande prazer estar aqui hoje para todos nós que estamos compondo o painel. Gostaria de agradecer e cumprimentar inicialmente os doutores Marcos Vinícius Motter Borges, diretor-geral da ESA, o doutor Pedro Miranda de Oliveira, coordenador-geral das comissões, doutora Clarissa Medeiros, coordenadora das comissões de Direito Marítimo e Portuário e da Comissão de Direito Aduaneiro. Cumprimentar também o time da Secretaria das Comissões, todo mundo que se empenhou, que idealizou, né, e que está contribuindo demais para esse mês de painéis. É um mês inteiro, uma verdadeira maratona de conteúdo que está sendo entregue, né? Então, gostaria de cumprimentar todos que contribuíram para que esses painéis, e especificamente o nosso, estivesse acontecendo. E já falando um pouco aqui do nosso painel, o nosso tema de hoje é efeitos da crise sanitária no direito marítimo, portuário e aduaneiro, né? Então, estamos falando de Covid e os impactos que ela vem causando nesses segmentos, né? E a gente vai organizar os trabalhos hoje da seguinte maneira. Nós temos dois painelistas, a doutora Fernanda Cotsias e o doutor Paulo Henrique Cremonesi, e as conversas e as apresentações serão divididas em dois tempos, 15 minutos para cada um, depois mais um turno de 15 minutos para cada um, para eles poderem expor os temas, exporem as suas apresentações, e depois, ao final, teremos mais 30 minutos aí que serão livres para debate, conversas. Quem quiser enviar pergunta, pode enviar diretamente pelo chat, aí no cantinho direito, à direita do vídeo, tem um espaço para se inscrever e formular as perguntas. E daí, se vocês forem nos mandando as perguntas, a gente vai apresentando para os painelistas, né, para que eles possam ir respondendo e para que a gente possa ir discutindo os temas aqui. Eu sou Marcelo Delpino, estou representando hoje a Comissão de Direito Aduaneiro, e eu gostaria de apresentar a painelista que é a nossa convidada, que é a doutora Fernanda Cotsias. A doutora Fernanda é advogada licenciada, hoje ela está no CARF, hoje ela é conselheira titular do CARF, doutora em Comércio Internacional pela PUC do Estado de São Paulo, com doutorado sanduíche pela Georgetown University, e professora de pós-graduação em diversos cursos. Vou passar agora a palavra para o Dr. James, para ele apresentar o convidado da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, para daí depois a gente poder dar início aos trabalhos e começar as apresentações. Dr. James, por favor. Obrigado, doutor Marcelo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui num grupo tão seleto de advogados que atuam bravamente nas áreas do direito marítimo, portuário, aduaneiro. Agradeço a oportunidade ao doutor Rafael Horn e parabenizo também pela essa gestão moderna, inclusiva, a todos os advogados. Estamos todos nós aqui nesses, entre aspas, novos tempos, num congresso virtual, coisa que há pouco tempo, situação em que pouco tempo atrás muitas pessoas duvidavam da existência, da possibilidade de fazer, da absorção de informações. Então, a OAB está de parabéns fazendo esse evento do mês do advogado aí, que está sendo um sucesso, diversas palestras, diversos temas, diversos advogados renomados apresentando, instruindo, trazendo novidades. Então, fica aqui o agradecimento em nome da Comissão Estadual de Direito Marítimo e Portuário. Agradeço a todos os membros desta comissão, que são esses membros que fazem que o nosso trabalho seja divulgado, que seja respeitado pelo Estado e até mesmo, digo, pelo Brasil afora. E, sem muitas delongas, eu quero apresentar o nosso convidado, que é o doutor Paulo Henrique Cremonesi, é advogado renomado na área do direito seguro, direito dos transportes, é mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade Católica, especialista em Direito Seguro pela Universidade de Salamanca, na Espanha, membro da Academia de Seguros e Previdência, professor de Direito da Escola Nacional de Seguros, autor de diversos livros da área de transporte e laureado advogado de Santos pelo reconhecimento no exercício da advocacia ética. Então, estamos muito bem acompanhados aqui essa noite. Espero que todos vocês consigam
permanecer conosco aqui nessa missão de sexta-feira à noite, que não é fácil, mas eu acho que os temas, os assuntos são importantes e quem conseguir se manter e continuar conosco aqui vai ser muito beneficiado nessa videoconferência de hoje. Então, fico aqui agradecimento e sem maiores delongas, passo a palavra aí à doutora Fernanda. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, doutor James, doutor Marcelo, doutor Paulo, boa noite também. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite, a oportunidade. É sempre um prazer discutir um tema que é tão caro para mim, com pessoas altamente técnicas envolvidas. O nosso mundo do aduaneiro, marítimo, portuário, ele é um mundo pequeno, mas um mundo relevante. E acho que esse trabalho é muito importante até para a gente difundir mais essas áreas do direito que tendem e precisam crescer ainda, né? Então, me foi dada a incumbência de começar a nossa conversa e me parece importante discutir algumas estatísticas para que a gente se situe aonde nós estamos quando a gente fala de o efeito da crise sobre o direito aduaneiro, marítimo, portuário, do comércio exterior como um todo, né? Sei que todos têm acompanhado as notícias e esse é um assunto bastante relevante, bastante está dentro do nosso dia a dia, mas eu acho que quando a gente olha pela vertente do comércio exterior, algumas coisas têm que chamar atenção e por isso que eu proponho, então, que a gente comece por algumas estatísticas, por uma contextualização de impacto, propriamente dita. Então, eu vou dividir com vocês uma rápida apresentação, só para trazer algumas questões. Quando a gente fala em impacto da pandemia atual, do Covid, ao comércio internacional, a gente pode dividir isso em 3 grandes vertentes de impacto, né? O aumento do custo comercial, e isso vale tanto para a parte, quando a gente fala da parte aduaneira, quanto da parte de marítimo portuário, no sentido de que tivemos uma redução dessa movimentação e uma série de custos e problemas relativos a essa redução de movimentação comercial. Por um lado, começamos a ver um verdadeiro nó logístico no sentido de que foram feitos ajustes de rotas e escalas de navios, de aeronaves, enfim, dos meios de transporte, e com isso também houve uma retenção de containers que dificultavam, enfim, que aquelas importações chegassem e depois aqueles containers pudessem ser utilizados para exportação. Isso tudo, de forma geral, implicou em perda de tempo, né? E quando a gente fala em comércio exterior, principalmente dentro dessa vertente moderna de facilitação do comércio, a gente sabe que tempo é custo, né? E hoje em dia, no Brasil, em situações normais, a gente já consegue ver, por vários estudos que existem, que o custo relativo ao tempo de despacho e de toda a burocracia, ele já supera os custos tributários. Então, quando a gente se coloca numa situação de pandemia, onde esse tempo e esses entraves eles se tornam maiores, a gente está falando de um custo altamente relevante e que, obviamente, acentua esse processo de crise e de redução de movimentação de mercadorias entre fronteiras, né? Segundo ponto é que isso vai impactar num choque negativo de produtividade. Por quê? Porque essa queda da produção, por redução de mão de obra, enfim, ainda que muitos lugares não tenham parado, e aí essa política de contenção e de distanciamento social, ela tenha sido bastante diversa, não só dentro do Brasil, mas no mundo, houve uma redução de mão de obra disponível no sentido de que nós presenciamos trabalhadores afastados e até dificuldades das fábricas operarem, né? E com isso, a gente acaba tendo redução de demanda, redução de investimentos e de acesso a insumos e matéria-prima, principalmente quando a gente pensa num ambiente produtivo atual que é voltado para a cadeia global de valor, né? A gente não tem mais aquela produção horizontalizada que a gente costumava ver, em que a mesma empresa vai ter todo um campo para conseguir trabalhar desde o insumo básico até o produto final. Então, aqui existe toda uma interdependência da cadeia produtiva que, quando um para ou um tem dificuldade de continuar o seu trabalho, todos são afetados. E, por último, e acho que é o que a gente tem visto mais e discutido mais, é o impacto de tudo isso nas contas públicas. Por um lado, obviamente, tem a questão do dispêndio maior com saúde,
Mas tem outra questão que para nós é mais relevante aqui nessa discussão, que é a necessidade de implementar pacotes econômicos e estímulos fiscais, né? Isso, no nosso contexto, a gente tem um governo que tinha muitas promessas para a área de comércio exterior, para a área aduaneira, de desburocratização, de facilitação, e que diante de tudo que está acontecendo, está tendo muita dificuldade de tirar do papel muitas dessas promessas e dessas questões que tinham sido tratadas desde o início do mandato de facilitação, inclusive que já estavam sendo até discutidas com os setores, né? Em números gerais, o que a OMC estima é que esse ano a previsão de queda do comércio de mercadorias ele vai ficar entre queda de 13% a 32%. 13% seria o melhor cenário, que já está fora de cogitação. Então, a gente está falando de uma queda expressiva. 2019 foi o primeiro ano, desde a crise de 2008, em que o comércio caiu, né? Que os números finais não foram tão positivos, mas a gente teve uma queda muito pequena, de 1%. Aqui a gente vai ter um resultado significativo, negativo, que é algo que preocupa, né? O contexto global como um todo. E a previsão é que essa recuperação para níveis de comércio que nós víamos até o ano passado só volte a partir de 2023. Então, além de tudo, não vai ser uma recuperação tão rápida, né? E que vai precisar que os governos se coloquem não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo, para que a economia seja aquecida e que realmente o comércio consiga voltar a girar como era antes, né? A OMC também prevê que todos os países devem experimentar quedas de crescimento da monta de 2 dígitos em comércio exterior, o que é muito e pouco visto nos últimos vários anos, né? E aí a gente vê que os serviços foram os mais afetados pela falta de mobilidade e pela própria impossibilidade de trânsito de pessoas, né? Então, serviços gerais voltados para a parte informatizada não sofreram tanto, mas a grande parte dos serviços especializados que envolvem esse trânsito e essa questão de prestação de serviço transfronteiriça sofreu muito. Assim como também a questão do comércio de bens, principalmente de manufaturados, e que dependem de suprimentos que estão em outro destino, em outro país. E aí a gente vê que, basicamente, o que sobreviveu foram os commodities, principalmente no caso do Brasil, a soja, né? Eu quero mostrar para vocês essa tabela, é a previsão sobre as mudanças previstas no PIB feita pela OCDE. Vocês podem perceber que todos estão negativos. Então, todos os países, OCDE e outros, enfim, de desenvolvimento interessante para a OCDE, já colocam PIBs negativos, inclusive o Brasil ali, que está um pouquinho menos do que a média da OCDE, mas ainda bem ruim, quase na casa de menos 15%. E com relação às mudanças no comércio, eu trouxe alguns gráficos aqui que são bastante alarmantes, né? Então, aqui no valor do comércio de mercadorias, vocês conseguem ver que entre 2018 e 2019 a gente tinha um perfil bem específico e em 2020, primeiro, segundo, quartos, né, trimestres, uma queda muito acentuada. E se a gente for olhar, isso aqui em valores, porque aqui também tem uma questão de que, mas os portos ainda estão movimentando, ainda temos quantidades de mercadoria sendo vendida, sendo exportada, sendo importada. Mas apesar da questão da quantidade ser importante, a questão do valor também é importante, porque o que a gente tem visto é que o que tem sido negociado para que o comércio não pare também é algo que vai impactar negativamente a curto e médio prazo. Então, aqui a questão de valores é bem importante, a gente vive uma queda drástica de valores comercializados. Se a gente for olhar a questão aí em quantidade de crescimento por região, tanto de importação como exportação, quando a gente não tem números negativos, a gente tem números que são basicamente zero, né? Então, mostrando que realmente não é algo de uma região ou de outra, é um impacto global, né? E que vai ser sentido por todos mais ou menos na mesma escala. Sendo que a parte de América do Sul e Central, a gente vê aí que na exportação está zerado, principalmente porque a gente está conseguindo exportar commodity ainda, principalmente questão de alimento, mas na parte de importação, e que tem muita questão de manufaturados, aí a nossa queda é uma das maiores, né, quando comparada às outras regiões. E aqui uma outra questão bastante interessante que eu vou discutir num segundo momento, é a questão de como a China, apesar dela ter parado antes e ela ter voltado um pouco, né, mais rápido do que a maior parte das regiões, já demonstra, né, reação,
o pequeno pausa que ela deu teve um impacto muito significativo. Primeiro porque, como a gente sabe, a China está envolvida em quase todas as cadeias globais de valor. Ela faz parte de quase todos os processos produtivos de forma direta ou indireta, né? Seja porque Estados Unidos e União Europeia exportaram muitas das fábricas e terceirizaram esse processo de fabricação, seja porque produtores do mundo inteiro precisam de partes e peças que vêm da China, né? Inclusive nós. É estimado que no Brasil 20% da nossa indústria manufatureira dependa de partes e peças que vêm da China, né? E aí o que a gente vê é que esse ano, no começo do ano, entre janeiro e fevereiro, teve uma queda drástica, né, nas vendas da China para o mundo, e isso teve um impacto de milhões, né? O impacto, uma pequena redução de 2% nas exportações de bens intermediários da China, no intervalo ali de janeiro a começo de março, teve um impacto de milhões de dólares, né? O Brasil, ainda comparado aos outros países que tem uma participação relativamente importante no comércio, é pequeno. A gente perdeu 84 milhões de dólares, apesar de que a gente sabe que para a gente não é pouco, principalmente com o nosso câmbio. Mas se a gente vai olhar para a União Europeia, para os Estados Unidos, a gente está falando aí de números muito expressivos, né? Demonstrando como essa nossa interdependência tem benefícios, mas que no momento de pandemia isso é muito significativo e mexe muito com a própria estrutura do comércio que a gente vê hoje, né? Outra questão que chama bastante atenção foi a questão do protecionismo que surgiu em função de todo esse impacto, né? Tudo que está no mapa em vermelho são países que optaram por aplicar alguns tipos de medidas restritivas às exportações, inclusive o Brasil, né? A questão de EPI e tudo mais que a gente sabe que aconteceu. E aí depois a gente acho que vai ter oportunidade de conversar sobre o quão isso é positivo ou negativo, mas um fato é que a gente começou a ver com mais força uma onda que já vinha de protecionismo, né? De você tentar fechar o seu mercado para se proteger de algumas formas, e isso também tem um impacto muito negativo no comércio, principalmente nesse momento, né? Acho que para contextualizar, nesse primeiro momento, doutor Marcelo, doutor James, acho que seria mais ou menos isso. Acho que mostrar que aqui a gente vai falar do Brasil e das nossas questões, mas que é algo global e que o que a gente está vendo aqui, a gente tem visto de forma muito parecida nos outros países, ainda que alguns tenham sentido esse efeito antes, outros um pouco mais atrasados, como é o nosso caso, mas de que é algo que, quando a gente fala de comércio exterior, a gente está falando de um todo e que não depende só de posturas isoladas do Brasil aqui, né, das autoridades brasileiras. A gente precisa ter essa noção ampla, e aí a China, como grande parceiro comercial, é sempre um foco, é sempre algo importante de se tratar. Excelente, doutora Fernanda, muito obrigado. Quero aproveitar aqui e trazer algumas informações que ocorreram essa semana para quem está nos assistindo aí. Por exemplo, o governo federal entregou o projeto de lei da BR do Mar, incentivo à cabotagem. Eu acho que vai ser um projeto, tenho certeza que é um projeto muito interessante para o desenvolvimento logístico do nosso país, para o desenvolvimento dos portos, vai ser bom para o meio ambiente, vai ser bom para a redução de custos. Então, acho que é uma informação que tem que ser trazida aqui a todos, para quem ainda não sabe, né? E outra informação muito interessante é que Santa Catarina aqui levou os parabéns novamente, foi premiada na ANTAQ, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, pelas suas boas práticas ambientais. O Porto de Itajaí, coordenado aí pelo Dr. Marcelo Salles, fez um excelente trabalho de desenvolvimento, gestão ambiental. O Porto de Itapoá, terminal privado, na verdade, também, com o Cássio, o Dr. Fábio lá, e equipe também, foram reconhecidos pela ANTAQ pelas boas práticas ambientais. Então, é um mérito aí para o nosso estado. Porto Nave também subiu de ranking. E, dando os parabéns aqui, passo a palavra diretamente ao Dr. Paulo Cremonesi para que inicie suas considerações. Boa noite a todos, boa noite, Fernanda, boa noite, Marcelo, boa noite, James, a quem agradeço profundamente o gentil convite. Eu posso me considerar mais do que um colega, um amigo, não só do James, mas da família Winter. Seu irmão, muito gentilmente, quando esteve em São Paulo, coincidentemente, à época da minha cirurgia, ele foi me visitar lá no Hospital Sírio-Libanês, me levou uma mensagem de alegria, então sou muito grato, jamais vou me esquecer disso. Não é o primeiro evento que eu tenho a oportunidade de participar, organizado por vocês. Então, são advogados fortes aí em Santa Catarina e no Brasil. Eu me sinto extremamente honrado.
deixo um elogio por índole, não por cálculo, por índole. Quero deixar bem claro, tem uma frase de Machado de Assis, entre muitas magníficas, em que ele retrata uma das personagens que agradava todo mundo no superlativo, mais por cálculo do que por índole. No meu caso aqui é por índole mesmo. Eu fiquei extremamente feliz ao ver o vídeo institucional da OAB, porque eu vi conhecimento, eu vi cursos, eu vi preocupação com o jovem advogado, eu vi preocupação com a saúde do advogado, eu vi preocupação com o lazer do advogado e não vi, graças a Deus, nada com conteúdo político ideológico. Evidentemente que a OAB tem uma função cívica, uma função social extremamente importante, mas, acima de tudo, ela tem que se preocupar com os advogados. E, pelo pouco que eu vi do filme institucional, a OAB Santa Catarina se preocupa. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento, meu elogio, porque é muito bom ver uma instituição de advogados preocupada com os advogados. Então, deixo aqui esse elogio muito merecido. A doutora Fernanda, que, aliás, tem um título belíssimo, né? Conselheira, eu acho bonito demais esse título de conselheiro ou de conselheira, ela facilitou bastante a minha função aqui, a minha missão, porque ela deu uma visão macro dos possíveis impactos da pandemia, do Covid-19, na economia global e, evidentemente, quando se fala em comércio exterior, se fala em direito portuário, se fala em direito aduaneiro, se fala em direito marítimo, se fala em direito dos transportes, além do aspecto logístico. Eu gostaria de destacar 2 pontos, na verdade 3. O primeiro, e aí eu tomo a liberdade de sair do macro para o micro para facilitar, não por querer gravitar numa zona de conforto, mas para dar um testemunho fiel de algo que eu observei e sei, ancorado em dados. O Porto de Santos, para o espectador, eu moro em Santos, o espectador que nos prestigia aí nesta noite de sexta-feira, eu lecionava na Faculdade de Direito Constitucional na Faculdade Católica de Direito da Universidade Católica de Santos, e eu tinha a inglória missão das 2 últimas aulas de sexta-feira. Então, eu ia buscar os alunos dos bares, às vezes até de forma bastante rigorosa, puxando pelo braço, pela orelha, para que eles pudessem participar das aulas. Então, quem nos assiste tem aí no nosso coração e agradecer essa generosidade e prestigiar o nosso evento. O que eu queria dizer é que nós estamos a trabalhar em Santos, porque Santos bateu o recorde de movimentação de carga. No primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, Santos bateu recordes de movimentação. Mas que ninguém se iluda. Como foi bem observado pela Fernanda, o primeiro ponto a favorecer o comércio exterior brasileiro foi a alta do dólar. Evidentemente que, independentemente da crise global provocada pela pandemia, que, em verdade, apenas acelerou e dilatou uma crise que já havia antes, o mundo estava em fase de recuperação, mas não estava saudável. A outra crise, que foi uma crise econômico-financeira, impactou de tal forma que o mundo ainda patinava. Quando o mundo começa a suspirar, vem a crise pandêmica. Mesmo assim, com o dólar alto, evidentemente que facilita demais a vida dos exportadores brasileiros, ou pelo menos de um segmento que é o mais importante, que é o segmento que literalmente sustenta o país, que é o do agronegócio. A agricultura e a pecuária brasileira são poderosíssimos, são fortes demais, são até elogiáveis em vários aspectos, em muitos aspectos, para ser mais fiel à verdade. Então, evidentemente que com o dólar alto, o que já era bom fica melhor. Então, quem quer comprar alimentos, independentemente do protecionismo, porque ele ocorre principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em que os governos falam muito de liberdade econômica, falam muito de economia de mercado, falam muito em competição, mas protegem os seus agricultores além daquilo que é devido, além daquilo que é correto para quem diz e defende demais uma economia global. Então, nós temos essa situação e a agricultura brasileira sempre batendo recordes de produção e de venda, e foi privilegiada com o dólar alto.
E, além disso, quando se trata de compra de alimentos, salvo em situações emergenciais, as compras não são feitas do dia para a noite. Então, as exportações de hoje foram negociadas lá atrás. Nós vamos saber se Santos continuará com essa produtividade toda agora, no segundo semestre. Porque agora nós poderemos pensar realmente nos impactos da pandemia e ver tudo aquilo que foi exposto pela Fernanda com riqueza de detalhes. Então, nós vamos agora, no segundo semestre, saber até que ponto a pandemia afetou bastante o comércio exterior brasileiro, principalmente as exportações. As importações foram afetadas, mas foram antes até pela questão, como eu falei, do dólar. Como quase tudo na vida, né, nós temos sempre dois lados a considerar. Para os exportadores, esse momento é bom, para os importadores, o momento é ruim. Então, nós temos que sempre também considerar isso. São vários fatores, além da pandemia, colocados sobre a mesa para discussão. E o que eu queria falar, não me alongando, já que... só um detalhe, eu não resisto, eu peço perdão, mas como a Fernanda falou em logística, eu tenho e você falou da navegação de cabotagem, eu me sinto quase que numa missão sagrada de sempre falar sobre esses assuntos, né? Como se o céu rasgasse e descesse o próprio profeta Isaías numa carruagem de fogo dourada e trouxesse as palavras do conhecimento para poder difundir. É propaganda explícita o que eu vou fazer aqui. Por favor, vocês que nos assistem, coloquem no coração de vocês o assunto logística, o assunto infraestrutura, um casa com o outro, quando se fala em infraestrutura também se fala em logística, como um dos assuntos prioritários. Eu sei que num país como o nosso, com problemas endêmicos, com problemas sociais, com problemas seríssimos, estruturais, orgânicos, muitas vezes falar de logística, muitas vezes falar de infraestrutura, pode parecer dois assuntos assim, tem coisas mais importantes. Não. O Brasil perde dinheiro porque dos países importantes do mundo, e o Brasil é um país importante, isso não se pode negar, ele é o pior em termos de infraestrutura e logística. Por N razões, inclusive profissionais, eu viajo muito, muito. E posso dar também esse testemunho fiel, independentemente de estudos mais profundos que eu fiz, mas é um testemunho ocular. Não existe país que tenha os piores aeroportos dos importantes. Se for comparar o Brasil com um país muito pobre, evidentemente que nós nadamos de braçadas, mas eu creio que a nossa comparação deve ser com os países mais importantes do mundo. Dos países importantes do mundo, o Brasil é o que tem os piores aeroportos, os portos melhoraram bastante, mas ainda podem melhorar mais. Nós não temos uma malha ferroviária. É impressionante que um país que não tem acidentes geográficos como o Brasil não tem uma malha ferroviária serpenteando de norte a sul, leste a oeste. Nós deveríamos ter para transporte de carga e também para transporte de pessoas. Trens de alta velocidade ligando as capitais, pelo menos, e algumas cidades do interior de cada estado, e os trens normais. Nós não temos. A navegação de cabotagem, graças ao bom e generoso Deus, agora saiu, e espero que o projeto seja levado a termo. Porque os estados de São Paulo e Santa Catarina, que têm portos importantíssimos, vão ganhar muito em volume de negócios, porque esses portos podem ser portos alimentadores. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos investir em logística, nós precisamos investir em transporte. O agricultor brasileiro, uma das maiores riquezas do nosso país, a soja. Aquele que se dedica a plantar soja no Brasil, e o Brasil é muito bom nisso, deixa de ganhar mais, e quando deixa de ganhar mais, ele emprega menos, ele faz a riqueza circular menos, ele deixa de ganhar mais por causa dos problemas de calado do Porto de Santos. Porque o Brasil não tem uma malha ferroviária ainda boa, porque as rodovias brasileiras são problemáticas. E eu falo, é quase que uma chantagem emocional que eu vou fazer com o nosso espectador, mas eu falo com a autoridade, perdão pela aparente prepotência, mas vocês vão entender, com a autoridade de quem ganha dinheiro com caos. Eu sou advogado do mercado segurador
especializado em ressarcimento da carteira de seguro de transportes. Toda vez que um navio causa um dano a uma carga, um caminhão causa um dano a uma carga, um avião causa um dano a uma carga, eu sou beneficiado profissionalmente. Então, se eu for pensar de forma mesquinha, apenas como advogado, a situação como está é ótima para mim. Mas eu não sou apenas advogado. Antes disso, eu sou um cidadão. Antes disso, eu quero ver o meu país crescer e existem outras formas de atuar, né? Não só essa. Então, eu quero que esse problema seja resolvido. É daí que vem a minha autoridade, porque quanto pior, melhor, como advogado na área de ressarcimento. Mas, como cidadão, eu quero, como acontece na Itália, que eu pego um ferry-boat em Roma, na verdade, na cidade portuária que atende Roma, e vou até Sicília com o meu carro, né? Com todo o conforto, com toda a segurança, com tudo aquilo que se pode ter de bom em termos de transporte e tecnologia. Então, a Fernanda fez essa observação, eu gostei muito, e por isso que eu me permiti falar. E, para terminar, o ponto da pandemia que mais me assusta, e aí eu peço perdão também, porque eu vou trazer o assunto para a advocacia, né? Para o direito marítimo, para o direito dos transportes, mas também para qualquer negócio jurídico. Então, o estudante que nos vê, ou aquele advogado que trabalha com outra área contratual, com outro ramo do direito das obrigações, ele pode ter interesse nisso que eu vou falar, porque é algo que me preocupa muito. O inadimplemento pós-pandêmico, ou inadimplemento na esteira da pandemia. Esse inadimplemento pode ser verdadeiro, porque muitas pessoas estão realmente são e ainda serão mais afetadas por causa da pandemia. Donos de restaurante, por exemplo, aquele restaurante que não tem um sistema de delivery, ele sofreu bastante e sofre ainda com a pandemia. Um exemplo bobo, eu costumava fazer a barba toda semana no barbeiro. Eu aprendi a fazer sozinho. Pode não estar muito bonita, mas aí também o modelo não ajuda, mas eu aprendi a fazer a barba sozinho. Depois, provavelmente, eu vou continuar a fazer. Então, veja, além dos barbeiros, neste momento, serem diretamente prejudicados, muito provavelmente, boa parte da sua clientela que aprendeu a se virar sozinho, talvez não tenha interesse em continuar. Nós temos também outros segmentos. Já se sabe que muitas empresas em São Paulo, capital, estão devolvendo espaços físicos porque o home office vingou. E quando isso acontece, talvez nós, advogados empresariais, talvez os profissionais, os executivos, eles não venham imediatamente a sofrer nenhum impacto, mas aquele senhor que vendia churros na frente de uma seguradora, ele vai sofrer um impacto. Então, nós vamos ter, e a Fernanda também falou isso, uma questão circular na economia como um todo, que ainda não conseguimos mensurar. Nós vemos aqueles negócios que foram diretamente afetados, como o turismo. Eu acabei de falar, o Porto de Santos ainda não foi afetado. O transporte marítimo, pelo menos das coisas que o Brasil negocia e coloca para transporte internacional, ainda o Porto de Santos não foi afetado. Mas as empresas aéreas foram. Este evento, muito provavelmente, seria pessoal. Muito provavelmente, eu estaria em Santa Catarina. E muito provavelmente, talvez, outro evento, a não ser os grandes eventos, onde se quer transmitir algo diferente, onde se quer fazer o network, onde se quer uma imagem de força de uma instituição, então os eventos com colorido quase festivo, salvo esses eventos, os demais vão ser assim, porque o custo é pequeno. Nós estávamos falando antes de começar, para quem nos vê, que nós estamos até com uma agenda, acho que foi a Fernanda que falou, nós temos que ver a agenda, né? A nossa agenda está muito cheia de eventos. Então, é uma outra realidade. Eu não gosto de falar novo normal, detesto o modismo, né? Principalmente quando tem um coloridinho ideológico, mas é um novo tempo. Estágios da quarta revolução industrial foram antecipados, né? Essa era tecnológica. Nós vamos ter que viver com isso. Então, existe e existirá o inadimplemento verdadeiro de quem não conseguiu honrar a sua obrigação porque foi diretamente afetado pela pandemia. Mas também existe muita gente que vai aproveitar a desculpa da pandemia para não cumprir as suas obrigações. E aí vai ser muito importante uma resposta do direito. Se esses casos forem judicializados, não poderão os juízes simplesmente entender que houve uma pandemia e por isso não vai
não se pode cobrar nada de devedor algum. Se eu alegar hoje o descumprimento de uma obrigação por causa da pandemia, no mínimo eu sou uma pessoa desonesta, moral e até concretamente, porque eu não fui afetado pela pandemia. Pelo menos do ponto de vista econômico, eu não fui afetado. Então, eu tenho que continuar a cumprir minhas obrigações. E muita gente não foi afetada. Da mesma forma que um exército de pessoas e de empresas, esse exército foi diretamente afetado pela pandemia, milhões e milhões de pessoas ainda não foram, pelo menos nesse sentido. E mais, pode ser que não sejam. E mais, pode ser que um grupo até lucre. Nós não podemos... Todo mundo usou a linguagem de guerra no enfrentamento da pandemia, e eu me lembro de um soldado inglês, quando houve mais um aniversário do dia D, que foi um dia de grande bravura dos aliados, talvez o momento mais impactante da guerra, e ele falou que a guerra é algo onde os pobres morrem e os ricos ficam mais ricos. Longe de mim, não é nenhum discurso ideológico, hein, pelo amor de Deus. É apenas uma colocação. Então, muita gente honesta, nem falo desonestamente, honestamente vai lucrar com a pandemia. Faz parte da dinâmica da vida, do jogo da vida. Então, o recado que eu quero transmitir para os amigos que trabalham diretamente com o direito, até saindo um pouco do campo portuário, do campo do direito marítimo, e entrando no direito como um todo, é muita atenção com o inadimplemento posterior ao período pandêmico. Porque vocês são mais jovens, eu sou mais velho. Eu me lembro da época do Plano Collor, quando houve o bloqueio de poupanças, o bloqueio de qualquer dinheiro acima de 50 mil do valor à época, que eu nem me lembro. E aí, para tentar arrumar a economia, muita gente realmente sangrou. Mas tinha gente que não tinha o dinheiro no banco e começou a usar como desculpa, naquela época não havia internet nem nada para você checar se a pessoa mente ou não, usar como desculpa o Plano Collor. E não foi bem assim. Eu conhecia gente que não tinha condição alguma, de repente, passar por alguém que foi prejudicado pelo governo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, e esse é o efeito que mais me chama a atenção. Talvez porque eu tenho uma função menos ampla que a Fernanda, é uma função mais voltada ao dia a dia forense, então eu me preocupo demais com isso. E no resto, eu só tenho a aplaudir o acervo de dados que ela deu, muito, muito interessante, e realmente esperar esse segundo semestre para ver se as projeções de problemas econômicos vão realmente ocorrer. Eu acredito que sim. Eu acho que a grande questão não é o problema ocorrerá, é a quantificação desse problema, a expressão desse problema e como a sociedade mundial, me permito falar, a sociedade mundial, vai enfrentá-lo e sair. Eu agradeço a atenção, espero ter sido útil e me coloco à disposição de todos. Doutor Paulo, muito obrigado pelas palavras, pela apresentação. Eu volto agora com a doutora Fernanda, para que ela continue a exposição dela, para que faça a retomada e depois, em seguida, a gente possa dar seguimento também. Doutora Fernanda, por favor. Obrigada. Doutor Paulo aí deu um show com muitos dados, concordo em gênero, número e grau com tudo que ele falou e divido essas preocupações. Acho que a questão aí da infraestrutura é importantíssima e não é de hoje que a gente reclama e briga por isso, né? Isso eu acho que o número 1 do custo Brasil, quando a gente fala em comércio exterior, está muito ligado a isso, né? Apenas para fechar essa primeira parte aí, acho que Santos realmente está vendo menos, talvez, muito em função de ser um dos principais pontos de escoamento da soja, que tem sido realmente o único produto brasileiro que cresceu em termos de exportação nesse momento, né? Mas se a gente olha a balança comercial que tem sido divulgada tanto em junho quanto em julho, a gente já começa a ver uma situação nunca vista, né, na série histórica, né? A gente, desde a série histórica, que vem de 89 até agora, nós nunca conseguimos bater um superávit como a gente viu em junho e que foi superado ainda por julho. Justamente para mostrar que o quê? Que, na verdade, as nossas exportações, muito mais do que as exportações terem crescido, as importações encolheram tanto que a gente está com um superávit que assusta e que não é um motivo de comemoração. Né? Eu acho que isso que tem que ser lembrado, né? Ainda que, obviamente, o agronegócio seja importantíssimo para o país
e seja realmente uma das poucas áreas onde a gente pode se orgulhar da nossa competitividade, a gente sabe que quando o agronegócio consegue fazer esse peso todo, é porque o resto está indo muito mal, né? Então, esse superávit atual chama atenção e preocupa. Mas, passando para essa segunda parte, me pediram para focar em 3 principais aspectos, né? O primeiro é para eu contar um pouco de como a pandemia tem afetado o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e aí falar um pouco, então, desse meu dia a dia em termos de pandemia. Não vamos usar o novo normal. Das medidas, falar um pouco das medidas que o governo federal tem feito na esfera aduaneira para tentar fomentar comércio e responder às necessidades do momento de pandemia. E aí, para falar dessas medidas, a gente tem que falar da Câmara de Comércio Exterior, da CAMEX, da Secretaria de Comércio Exterior, da SESEX, da Receita Federal, da Anvisa, do MAPA, do Banco Central, enfim, um conjunto, né? Quando a gente fala de direito aduaneiro, a gente está falando de mais de 22 anuentes, 22 autoridades que intervêm no processo. Então, se isso é muito ruim quando as coisas estão funcionando, estão no normal, quando a gente fala no momento de pandemia, isso é mais complexo ainda, porque a gente precisa que todas elas respondam pela sua área diante dessa fragmentação que a gente tem de autoridade para fazer o comércio exterior e o direito aduaneiro funcionarem, né? E como tudo isso também tem impactado um pouco nas rotinas aduaneiras de importação e exportação. E, por último, fazer aí algumas... tentar usar minha bola de cristal para indicar algumas perspectivas para o futuro do que eu vejo. É sempre difícil a gente falar sobre o futuro, mas algumas coisas do que a gente consegue ver e de como as coisas se encaminham, então dividir um pouco da minha visão com vocês em relação a isso. Com relação ao primeiro ponto, com relação ao CARF, nós estamos passando por um momento bastante diferente, que é julgamento online, né? Então, assim, obviamente, quando a gente está falando do que o CARF está sendo afetado, a gente está falando de processos pré-existentes, né? E não são os processos que estão acontecendo agora. E o CARF, nessa tentativa de se adequar, apesar de todas as restrições que se tinha, foram feitas algumas medidas e isso foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo do começo da pandemia para cá, né? Então, em março, nós tivemos sessões presenciais, mas na metade da sessão presencial, a OAB do DF impetrou um mandado de segurança e conseguiu eliminar na tarde do primeiro dia de julgamento. Então, a gente teve um período de julgamento e paramos em função da questão de que a OAB entendia que o direito de defesa estava sendo afetado pelo fato de que a malha aérea já estava reduzida, já tinha muito perigo em viajar, e que isso estava colocando os advogados numa situação complicada de estar presencialmente para fazer as sustentações. E eu concordo plenamente. Na verdade, eu achava que nem deveria ter acontecido aquela sessão daquela forma, mas, obviamente, não sou eu que posso tomar a decisão, então eu estava lá. E depois também tive que ficar em casa de castigo por 14 dias para garantir que todos esses voos somados não resultassem em nada. Abril ficou parado porque precisava de uma série de medidas e de autorizações do Ministério para que uma nova modalidade fosse criada até para distribuição de processos, porque os nossos processos são distribuídos em sessão para garantir transparência do processo de sorteio. Então, até para isso, precisou ser remanejado a forma de se fazer. Hoje em dia, quando a gente pega, por exemplo, a Justiça Federal, a gente sabe que isso tudo é automático. No CARF, as coisas não são automáticas. E isso é um problema. Então, eles têm sistemas que estão sendo melhorados dia a dia, e desde que eu entrei no CARF há um ano, eu já vejo muita melhora na questão da automação, mas ainda existem alguns entraves complicados, e um deles era a própria questão do sorteio e da possibilidade de fazer julgamento online para as turmas ordinárias. Isso só saiu em maio. Então, na verdade, o que aconteceu é que abril e maio nós ficamos sem sessão e voltamos em junho com a árdua tarefa de julgar os processos do trimestre. Então, assim, tivemos umas pautas quilométricas, né, o que, obviamente, não é bom para ninguém, nem para o julgador, nem para quem está tendo o caso julgado, porque a própria possibilidade de discussão, de aprofundamento é complicada, né? Acho que fizemos o melhor possível. E, nesse momento, a sustentação oral para os advogados era feita por gravação. Então, todos os julgamentos passaram a ser virtuais,
com publicação dos vídeos no YouTube, para que os advogados pudessem assistir posteriormente a discussão e o andamento daquela demanda, e o advogado gravava um vídeo de até 15 minutos, que é o tempo que ele tinha para sustentar, e nós assistíamos durante a sessão. Isso foi bastante criticado, principalmente pelos conselheiros representantes do contribuinte, porque, na verdade, muito mais do que fazer sustentação oral, o advogado tem um outro papel no processo administrativo, que é o esclarecimento de fato, né? E a gente tem que lembrar que esses processos são processos complexos, que muitas vezes a Receita Federal, na hora de lavrar os autos de infração, ou até de fazer as primeiras análises dos processos, quando é pedido de crédito, existem lacunas, existem uma série de questões de fato que a presença do advogado ao vivo é importantíssima. No primeiro momento, o CARF disse que isso não era possível, mas nós sentimos falta e eu acho que, de fato, poderia ter sido muito melhor se o CARF tivesse conseguido colocar o advogado para fazer o seu papel como um todo, né? Isso finalmente foi resolvido, né? Esse mês ainda vai ficar do jeito que está, gravação, mas a partir do mês que vem, a partir de setembro, então, as sustentações orais vão ser ao vivo, o advogado vai poder entrar na sessão, como já acontece em vários tribunais, né, e que realmente eu acho que está fazendo falta e que isso vai garantir muito mais transparência e muito mais correição na forma como os casos são discutidos, né, e vai garantir também que a gente perca menos tempo, porque uma questão de fato, quando os jogadores começam a discutir, ter que voltar no processo e tentar entender os fatos a partir das perguntas, né, nós somos 8 jogadores, então isso tem levado muito tempo. E a resposta, às vezes, nem sempre é ideal. Então, acho que isso é algo extremamente necessário e que finalmente vai ser corrigido. Não temos perspectiva de quando vamos voltar. E outra das restrições que foram colocadas para que o julgamento online pudesse acontecer é a questão do limite, né? Botaram um limite de R$1 milhão para os processos que poderiam ser julgados. E deixaram os de maior montante e, teoricamente, maior complexidade de fora para quando voltasse a sessão presencial. Além disso, foi facultado a todas as partes que entendessem necessárias podiam tirar de pauta os processos que fossem trazidos sem justificativa, né? Como acho que quase todos os tribunais foram assim. O que acontece é que, por um lado, foi muito bom esse limite de R$1 milhão, porque a gente conseguiu limpar a caixa de processo muito antigo, né? Eu cheguei a pegar um processo de 98, que é um absurdo, é uma vergonha, né? E a questão a Receita Federal tem essa regra de que os processos maiores passam na frente. Então, um processo de 70 milhões, em um ano ele está resolvido, basicamente, 1 ano e meio, assim, é o ápice da eficiência. Mas os processos pequenos vão ficando para trás. E aí a gente está falando de segurança jurídica, de devido processo, de razoabilidade, enfim, de uma série de princípios e regras efetivas que deveriam estar sendo respeitadas e não estão, em função dos processos maiores passarem na frente. Então, esse momento ruim, difícil ou não, tem sido bom no sentido de limpar estoques e realmente permitir que processos que estão há muito tempo esperando consigam ter um fim, né? Isso eu acho que é muito bom. No entanto, como tem sido bem produtivo, nós já estamos quase no final desse estoque, e, em função disso, o Ministério da Economia publicou uma nova portaria autorizando, então, que se subisse o teto para 8 milhões. Então, a partir de agora, a gente vai começar a receber de novo esses processos maiores para julgar, já que os processos menores e mais antigos estão realmente conseguindo ter vazão, né? Acho que, do ponto de vista do dia a dia, é mais ou menos isso que eu posso falar. Acho que vai variar muito de turma para turma. A minha turma, que é a primeira turma da 4ª Câmara da 3ª Sessão, é uma turma muito equilibrada e acho que não se perdeu em termos de qualidade de julgamento, de discussão. Mas é sempre um desafio. E acho que aí depende de comprometimento de todos os julgadores para garantir que realmente se consiga manter o mesmo grau de discussão e tudo mais num ambiente online, principalmente depois das ELOTs, em que a gente não tem acesso aos processos antes, né? Então, realmente, a sessão, essa discussão é muito importante. E se o ambiente virtual se torna um problema, quem vai sair perdendo são as empresas, são o contribuinte. Então, isso é uma responsabilidade muito grande e que tem que ser assumida por todas as turmas, né? E um outro ponto em relação ao CARF, só para fechar esse primeiro tópico, é com relação ao fim do voto de qualidade.
Esse não é um tema da pandemia, mas ele acabou vindo à tona na pandemia, né? Como vocês todos devem saber, todo mundo que atua na área, por decisão do Legislativo, foi modificada a legislação de processo tributário, administrativo tributário, para que acabasse com a possibilidade do voto de qualidade contra o contribuinte, né? Porque, na verdade, o que acontecia é que, quando dava empate, sempre o presidente da turma tinha o direito ao voto de Minerva. Mas, por regra, o presidente da turma sempre é alguém da Fazenda. Então, na prática, a gente nunca via um voto de qualidade favorável ao contribuinte. Não vou dizer que não existe, porque eu não tenho todo o acervo das decisões do CARF comigo, mas eu vou dizer que eu nunca vi um voto de qualidade a favor do contribuinte, nem nos meus todos os anos de advocacia, nem nos meus anos de conselheira. E o fim do voto de qualidade foi algo visto com bons olhos, principalmente pelos conselheiros do contribuinte, pelas empresas, né? Pela questão de que, se existe um empate, então deve presumir-se favorável ao contribuinte, né? A questão do indúbio pro réu, o que no direito tributário aduaneiro às vezes é um pouco reverso. O que aconteceu é que essa felicidade durou muito pouco para o pessoal do aduaneiro, porque o nosso ministro da Economia publicou uma portaria 260 há menos de um mês, dizendo que o fim do voto de qualidade só se aplica para lançamento tributário, seja ele por meio de auto de infração ou de notificação de lançamento. Ou seja, matéria aduaneira, principalmente penalidade, que é onde está todo o grande problema, e antidumping, enfim, todos os assuntos relacionados ao ambiente aduaneiro por si só, ficaram fora. E para eles ainda vale o tal do voto de qualidade. Isso foi um grande pesar que foi recebido. Não é uma decisão definitiva, isso ainda está em discussão e tem muita pressão dentro do Ministério da Economia para que realmente seja revisto, mas foi visto com muito maus olhos, principalmente porque, assim, se eu falar para vocês um tema que é polêmico, que gera discussão e que normalmente termina em 4-4, é aduaneiro. Porque aí a questão de como a administração aduaneira faz as coisas funcionarem e aquilo que o direito propriamente deve ser, né? Então, aqui a questão de segurança jurídica a gente pode discutir por muitos e muitos, até sugiro que seja talvez um painel, né, isolado em algum momento essa questão, mas, enfim, no momento, continuamos aplicando voto de qualidade para questões aduaneiras com muito pesar, né? E, querendo ou não, é o contribuinte que continua perdendo. Situações bastante ruins acabam prevalecendo esse entendimento da Fazenda por uma norma que não é nem um pouco isonômica. Mas, enfim, acho que isso resume esse primeiro ponto do momento atual do CARF durante a pandemia e nessa questão, nesse momento atual. Com relação ao segundo tópico, que é a questão das medidas, o que a gente vê é que tem muitas, como eu já tinha falado antes, o fato de existirem muitas autoridades envolvidas, a gente teve que ter uma resposta individual ou conjunta de muitas delas. E aí, nós temos aí mais de 40, 50 medidas que foram publicadas nos últimos meses em razão da pandemia. Muitas delas foram voltadas para facilitação da importação de produtos necessários para proteção individual, respiradores, máscaras, e aí eu acho que isso tudo foi bem noticiado na TV, nos jornais, e não cabe muito aqui, porque a gente sabe a questão que realmente chama atenção, e que para mim, enquanto advogada aduaneira, é importante saber como as empresas normais, as empresas que operavam e sempre operavam, foram beneficiadas ou foram pelo menos contempladas nessas medidas da crise. E aí eu acho que algumas medidas que eu gostaria só de citar. A primeira é o decreto 10.282, que considerou fiscalização aduaneira como um serviço público, uma atividade essencial. E, com isso, garantiu que nós não tivéssemos as rotinas de importação e exportação bloqueadas, reduzidas. Isso, inclusive, vai ter impacto no futuro até para questões de greve e tudo mais. Então, isso foi um grande ganho ter essa declaração formal por meio de decreto esse ano, né? Outra medida que foi muito interessante, que afetou as empresas de uma forma geral, foi a prorrogação da suspensão dos regimes de drawback para todos aqueles que se encerravam em 2020, ou seja, né, que já tinham sido prorrogados por um ano,
vão ser prorrogados, o que facilita muito, principalmente porque a questão do drawback tem todo aquele compromisso de exportação, e no momento de crise, onde existe toda uma dificuldade de, primeiro, você importar insumos, e segundo, de você ter um mercado aquecido para absorver seu produto no exterior, isso realmente vai garantir que muitas empresas continuem vivas, porque um regime de drawback não cumprido significa multa, significa ter que pagar uma série de tributos que não estavam previstos e planejados dentro da própria logística e atuação da empresa. Então, isso foi visto com muito bons olhos, né, pelo mercado de forma geral. Outra questão interessante foi, finalmente, a entrada da parte do mapa dentro do Siscomex, né, dentro do portal único, para dar agilidade na importação de produtos vegetais e subprodutos. Né? Então, aqui, segurança alimentar e toda essa parte de abastecimento também bem importante, dando um pouco mais acelerando um pouco mais esse processo de automação que o Paulo muito bem colocou e que realmente é algo que já vinha acontecendo antes. Portal único, todo mundo sabe que é um projeto ambiciosíssimo, que já era para estar completamente em vigor, mas não está, mas que nesse momento agora começou também a ganhar um pouco mais de força em função dessa necessidade de não dar mais para fazer rotina presencial, né? Infelizmente, a gente teve proibição de exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essencial para combate ao Covid, por meio da Lei 13.993. Isso, para mim, foi uma decisão muito equivocada do governo, muito copiando outros países, que, querendo ou não, no Brasil, já tendo um custo altíssimo para você ser empresário, para você produzir, se você não pode nem exportar aquilo que você produz, qual que é o investimento, qual que é o sentido de fazer um investimento? Né? Nós poderíamos estar numa situação muito mais confortável de todos esses produtos com preços muito mais competitivos e tendo acesso sem esse tipo de escassez e essa guerra por máscara, luva e tudo mais, se realmente a indústria brasileira pudesse investir nisso. Mas para a indústria brasileira se desenvolver nessa área, ela precisa garantir que o excedente vai ser escoado. E se existe uma restrição de exportação, isso já é um atestado de que o Brasil não quer investir na sua própria indústria. Né? Então, acho que assim, perdemos uma ótima oportunidade de crescer e de ser competitivos em uma área e de ter uma autossuficiência no momento que era importante, né? Graças a uma cópia de uma política que não faz sentido para a gente. A China fazer esse tipo de restrição, os Estados Unidos fazerem esse tipo de restrição, ok, faz sentido, para a gente não fazia. Uma série de medidas de isenção de imposto de importação e de licença de importação em função do Covid, dos produtos específicos hospitalares, que não vem ao caso falar agora. E aí só queria focar em mais duas medidas que eu acho que foram extremamente interessantes. A primeira foi a suspensão do direito antidumping de seringas descartáveis e tubos plásticos para coleta de sangue vindos da China. Então, eles tinham um antidumping aplicado, mas por uma questão de interesse público, a CAMEX suspendeu por um prazo provisório a aplicação de antidumping para que o mercado pudesse ser abastecido. Isso é muito interessante porque foi o primeiro caso, por questão de interesse público, que a gente tem uma suspensão com prazo específico, por um motivo exato. A gente tem visto o interesse público ser utilizado muito para afastar medida de defesa comercial, mas de forma ininterrupta e por questões mais, digamos assim, duradouras. Por uma questão pontual como essa, isso foi uma inovação. Então, aqui a gente não só viu uma nova possibilidade de utilização do mecanismo de interesse público, mas também até uma questão de que, uma contestação de que se esse direito antidumping faz sentido. Porque se no momento que a gente precisa desse tipo de produto, a indústria doméstica não consegue prover, então talvez a gente não tenha motivo para deixar esse direito aplicado posteriormente. Então, aqui eu acho que essa discussão vai ter desdobramentos pós-pandemia bem significativos, por uma questão de abastecimento. E as últimas duas questões, a outra questão é o Banco Central, e aí a gente viu o Banco Central finalmente se manifestar, ampliando o prazo para a liquidação do câmbio de exportação de 750 dias para 1.500 dias, e ampliando o pagamento antecipado de importação de 180 para 360 dias, justamente para que tanto exportadores quanto importadores consigam renegociar a forma de pagamento e entrega dos produtos de forma a não prejudicar ainda mais a nossa balança comercial e principalmente movimentação
de mercadorias, né, de importação e exportação. Então, acho que, sim, poderia ficar falando de muitas outras medidas, mas selecionei essas porque eu acho que são relevantes, tanto por serem inovações, mas como por serem respostas interessantes nesse momento e que foram bem colocadas, bem recebidas na sua maioria, né? Com relação à rotina de importação e exportação, eu tenho um comentário a fazer, que começamos a ver muitos mandados de segurança impetrados por importadores, se valendo da portaria do Ministério da Fazenda de 2012, de estado de calamidade para postergação do pagamento de tributos na importação, né? Então, assim, isso funcionou, tem funcionado nos juízos de primeiro grau, a gente tem até decisões nesse sentido da segunda vara federal de Itajaí, mas nos tribunais, né, em segundo grau, isso não tem colado muito, né? Então, assim, por um lado, algo interessante de se trabalhar essa questão de calamidade como uma forma de postergar o pagamento de tributo, como o Ministério da Economia fez em diversos outros setores, mas, por outro lado, também o custo de esses processos, de você conseguir essa liminar para, no momento seguinte, ter ela cassada, né? Então, assim, acho que do ponto de vista da advocacia, por mais que seja algo interessante, algo que as empresas estão pedindo, eu acho que os desdobramentos atuais mostram cautela na continuação desse tipo de pedido, na continuação desse tipo de medida, ainda que seja, no primeiro momento, muito atrativo, né? Porque realmente é compreensível o que o importador está passando. E acho que até essa resposta do Banco Central vem nesse sentido. Mas me parece que, pela resposta dos tribunais, esse tipo de medida tem que ter um pouco mais de cuidado para evitar, né, o revés mesmo, e que isso se torne um problema ainda maior para o importador de ter um auto de infração lavrado, de ter uma cobrança, né, dentro de um planejamento que ele não fez, né? E para fechar minha fala, eu sei que eu já estou me estendendo bastante, sobre as perspectivas de curto e médio prazo, eu acho que, primeira questão, a gente tem uma instabilidade de cenário, né? Tanto porque a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, mas porque existem outras questões que andam paralelas, né? Essa guerra de Estados Unidos comercial, Estados Unidos e China, que, apesar de pequenas tréguas ao longo da pandemia, ela ainda existe e ela ainda é presente, né? Isso já veio afetando e vai continuar afetando o comércio internacional. Temos eleições presidenciais dos Estados Unidos por aí, e isso vai influenciar em muitas coisas, inclusive na própria forma como a OMC vai continuar atuando e um possível redesenho da instituição e das próprias normas de comércio internacional. E aí, falando de forma mais regional, do agravamento da crise da Argentina, né? A Argentina sempre costumava ser o nosso maior mercado consumidor, maior foco das exportações. Depois da China, caiu para segundo lugar, e agora, durante a pandemia, a Argentina caiu para quarto lugar entre os principais destinos de exportação, o que mostra também que isso é um problema, porque é um parceiro importante, mas que, com a economia se deteriorando, isso também tem uma série de implicações para como nós vamos trabalhar e os nossos mercados consumidores na região, né? Acho que das lições do que fica é a necessidade da gente continuar focando em medidas de facilitação de comércio, implementando e dando novo gás aos comprometimentos que o Brasil já fez com o Acordo de Facilitação de Comércio da OMC e Convenção de Quioto revisada da OMA. A questão da Convenção de Quioto tem uma série de polêmicas, porque já começam a falar da questão do segundo grau de perdimento e tudo mais. Lembrando que a Convenção de Quioto ela já foi assinada, ela já foi ratificada, mas ela ainda não está plenamente em vigor. Mas, obviamente, quanto antes o governo brasileiro começar a cumprir, de fato, essas normas, melhor para todos. E nós temos a ganhar, inclusive, como economia, né? Acho que também nessa trilha de facilitação, a questão de uma maior automatização e digitalização dessas rotinas de importação e exportação se mostra mais essencial do que nunca, e não só de ampliar a utilização do portal único para todos os anuentes, mas também questões como, por exemplo, o certificado de origem eletrônico, que foi um dos problemas que nessa pandemia gerou muita preocupação entre importadores e exportadores. E principalmente para os exportadores, a CNI atuou muito bem, criou um portal muito completo para tentar justamente colocar isso em prática, né? E o governo brasileiro, por outro lado, tentou acelerar todas as questões vinculadas ao que já tinha sido negociado dentro da ALAD e botou em vigor agora em junho um projeto piloto de certificação digital de origem com o Paraguai, e o próximo vai ser a Colômbia, né? Então, isso tem sido bem recebido pelos exportadores brasileiros. Acho que outra lição é a necessidade de realocação dos centros produtivos e uma melhor distribuição das cadeias de suprimento.
existe uma grande dependência da China que se mostrou problemática, né? Então, o que a gente já está vendo no resto do mundo é tentar... Obviamente, a China não vai desaparecer, a China é muito relevante e ela não tem um substituto à sua altura. Mas existe já uma tentativa, e aí a gente vê até, por exemplo, a própria Apple e outras grandes empresas que estão tentando migrar parte da produção de componentes para outros mercados, de forma a pulverizar um pouco mais e fazer com que essas cadeias não fiquem focadas num lugar só. Porque, como aconteceu ali no começo de, ali, entre janeiro e março, houve um grande boom porque ninguém conseguia tirar os insumos de dentro da China, né? E com isso é uma oportunidade para a própria América Latina repensar a sua posição dentro das cadeias globais de valor, né? O Brasil está fora disso, é uma das recomendações do OCDE para o Brasil que ele se envolva mais nessas questões e talvez aí a questão dessa crise possa ser uma oportunidade da gente, obviamente, endereçando uma série de questões de curso Brasil, conseguir emplacar um pouco de participação dentro dessas cadeias e trazer um pouco dessas indústrias de bens intermediários para cá, né? Questão do comércio digital, impossível não falar, que enquanto quase todos os outros comércios vão mal, o comércio digital nunca esteve tão em voga. É um gargalo enfrentado pelo Brasil e que a gente deixa de lado há muito tempo, mas é algo que tem que ser visto. E quando a gente fala de comércio digital, a gente não está falando só das regras internas. Por exemplo, site brasileiro precisa de CPF para comprar. Isso é um absurdo, porque a gente não consegue vender para o exterior. É algo muito simples, mas que tem um impacto muito grande aí para as pequenas e médias empresas brasileiras conseguirem exportar, né, por meios alternativos que não precisam de toda essa estrutura física que, como o próprio Paulo falou, está sendo contestada como um modelo viável no momento atual, né? Além disso, toda a parte de via postal, né, que entra no Brasil, todas as importações via postais foram concentradas no Paraná. Desde o ano passado, 100% das importações via postal entram pelo Paraná. Só que a Receita Federal não faz concurso há vários anos. Então, o que a gente teve uma realocação de competência, ok, que foi automatizado o sistema, criaram um novo Siscomex, uma nova faceta do Siscomex para essa parte, mas o fato é que nós temos agora uma mudança de competência que concentrou, o que por um lado pode ser positivo, principalmente para a questão de crimes e de toda a preocupação com a segurança da cadeia, mas do ponto de vista de agilidade, isso ainda precisa melhorar e muito, né? E isso é algo que preocupa e que começou a ser discutido novamente dentro das empresas, dentro da CNI, como algo que precisa ser endereçado e de forma urgente. E a última coisa é a questão de que começou a se criar a gente tem visto em lives e tudo mais, a questão de que o multilateralismo não é a saída, né? A necessidade de os países se tornarem autossuficientes, se voltarem para dentro, criarem barreiras. Isso, na minha opinião, é uma saída falaciosa. Isso vai ter um preço muito alto a se pagar no futuro. Então, acho que assim, o Brasil tinha boas ideias de continuar se abrindo. Acho que no começo do governo houve muita insatisfação porque era uma abertura unilateral, sem muito diálogo. Acho que a gente precisa se modernizar e aprender a negociar para tirar vantagem de uma abertura. Mas, com certeza, a ideia da abertura e continuar perseguindo esse caminho é o que há de melhor para o Brasil nesse momento. Não só para o Brasil, acho que para todos os países que têm economia relevante. Mas aí a gente vai precisar que os empresários, junto com o governo, aprendam a negociar e criar estratégias. E isso envolve também criar acordos bilaterais, plurilaterais, a gente explorar mais os nossos parceiros de uma forma autônoma, não ficar esperando por grandes acordos maravilhosos que todo mundo saia dentro de uma questão de unanimidade, porque isso, obviamente, nesse momento não vai acontecer, né? Então, acho que, assim, vamos continuar avançando, mas com novos desafios, e aí precisamos de autoridades criativas e preocupadas e de empresários que continuem tendo coragem de, primeiro, segurar a barra nesse momento, né, que é difícil, a gente sabe disso, e que, nesse segundo momento, consigam se reinventar e se inserir dentro dessas novas questões. Acho que, Marcelo, a minha participação, por enquanto, era isso. Estou aberta para perguntas. Muito obrigado, doutora Fernanda. Acho que liguei. Estão ouvindo meu áudio? Sim. Tá. Muito obrigado pelas considerações. É isso mesmo. O empresário brasileiro é um verdadeiro herói que mantém uma roda econômica aqui dentro do nosso país.
merece todos os aplausos aí dos desafios que diariamente enfrenta, seja na parte de importação, seja na parte tributária, seja na parte ambiental, seja na parte de RH, enfim, é sempre um desafio para todos os empresários sobreviver aqui no nosso país. Então, doutor Paulo, passo agora a palavra ao doutor, para que fique muito à vontade e que nos atualize sobre as vitórias no mercado de seguro, a teoria aí da reparação integral, que eu sei que vocês estão tendo muito sucesso aí no transporte de cargas internacional. Quero dar os parabéns aqui a toda a sua banca também, né? Enfim, por favor, a palavra é sua. Muito rapidamente, uma abordagem que eu quero deixar é que a pandemia, ela, como eu disse no bloco anterior, ela antecipou estágios da quarta revolução industrial. A Fernanda falou sobre a preocupação do Brasil se inserir nesse contexto digital. O mercado cresceu, o mercado de vendas online cresceu bastante. Era um mercado já vigoroso, um mercado em expansão, mas que ganhou novos consumidores. Eu, por exemplo, eu sempre fui refratário às compras online. Eu sou old fashion, né? Eu sou antiquado, então eu sempre preferia a compra diretamente na loja. Por conta da pandemia, passei a ser usuário dos aplicativos, dos sites, do sistema de compra online. Fiquei fã. Então, todo o meu discurso anterior, não, nós temos que prestigiar a compra, porque isso pode gerar problemas, pode diminuir a cadeia de empregos, tudo isso é verdade, mas são novas oportunidades que são criadas. E aí, mais do que nunca, não naquele modelo parceria, iniciativa privada e poder público, isso é uma outra coisa. O que eu digo é que a harmonia entre o poder público e a classe empresarial tem que ser maior, porque não é possível livre mercado se não houver um mínimo de regulação por parte do Estado. O Estado não é esse demônio que muitas vezes os adeptos do liberalismo... Eu quero deixar uma coisa bem clara, eu sou um defensor da economia de mercado e da liberdade, mas não sou um liberal. Não sou exatamente um liberal. Eu defendo a economia de mercado, eu defendo a primazia do empresariado, do empreendedorismo, mas não sou um liberal, porque eu entendo que é importante o Estado como grande regulamentador e aquele que age quando os problemas ocorrem. O Estado não pode atrapalhar a atividade econômica, ele tem que ser um facilitador e, ao mesmo tempo, o regulador, mas um regulador racional, um regulador inteligente, um regulador estratégico, até porque não existe almoço de graça. Essa é uma frase antiga, surrada, que as pessoas falam, mas parece que se esquecem disso. Dinheiro não é colhido em árvore, então é preciso realmente produção e circulação de riquezas. Isso ficou bem claro aí com a riqueza de dados que a Fernanda expôs. Uma curiosidade, antes de falar do princípio da reparação integral, muito rapidamente: entra ano, sai ano e o drawback continua sendo um problema. Só fazendo um gancho que foi falado, quando eu era estagiário de direito, isso já faz tempo, né, eu discuti o drawback. Deixou de ser algo próprio da minha realidade, do cotidiano, né, porque o escritório mudou de lugar e no antigo prédio, na antiga sede, havia um grande escritório de contabilidade, o maior aqui da região, e eu conversava muito com o pessoal de lá sobre o drawback, que era uma dor de cabeça para os profissionais da área, do setor, enorme. E, pelo visto, ainda continua, pelo testemunho. Eu pensei que era um problema já resolvido. Uma outra coisa que me chamou a atenção, e considerando o público que nos vê, acho que vale a pena, a Fernanda falou, ao tratar que as questões aduaneiras são as mais problemáticas para o grupo de conselheiros, né? São sempre aquelas que dividem a turma, dividem os votos, que causam aí grande preocupação. E é impressionante, ela usou uma frase que muitas vezes há um distanciamento das práticas com a realidade normativa. E eu me lembrei do falecido professor Luiz Flávio Gomes, que ele falava que existe uma diferença enorme entre a law in books e a law in action, né? Entre o direito teórico e o direito prático. Isso é uma verdade, e eu sinto isso na minha realidade diária. Muitas vezes eu sou consultado pelo mercado segurador sobre o pagamento ou não de uma indenização ao segurado. E, tecnicamente, aquele que defende, eu quero até deixar um registro, as pessoas às vezes têm uma ideia estereotipada e equivocada do mercado segurador. A função da seguradora é pagar a indenização.
é que muitas vezes ela nega, às vezes, não raro, erradamente, por uma avaliação técnica errada, mas ela tem o dever de saber se aquele pagamento é correto ou não, porque ela não defende apenas e tão somente o seu interesse, mas o de todo o colégio de segurados. Quando uma seguradora paga uma indenização, o James paga, o Marcelo paga, a Fernanda paga, porque eu acredito que todo mundo tem aqui pelo menos uma pólice de seguro, algum tipo de seguro, todos nós pagamos. E a sociedade indiretamente também paga, porque a quantidade de sinistros impacta na precificação do seguro, que, por sua vez, é levado na cadeia de produção do empresário ou é absorvido pelo mercado consumidor, as pessoas naturais. Então, tudo é um grande negócio, é um círculo de atividades e esse círculo tem que ser respeitado. Então, a seguradora, muitas vezes, o técnico, o executivo, aquele que entende, que mergulha no dia a dia, no mar do negócio de seguro, ele fala, mas Paulo, normalmente eles falam Cremonese, mas Cremonese, eu tenho aqui todos esses dados, realmente, tecnicamente, é o caso de negar. Eu falo, sim, é o caso de negar, mas você analisa apenas a linguagem do seguro. Nós temos que analisar essa linguagem do seguro dentro da linguagem do direito, porque o juiz, ao julgar, vai levar em consideração isso, mais aquilo outro, e aí a decisão, e não é por desconhecimento ou não é por erro, desconhecimento de uma matéria específica do direito do seguro, que ele continua um ilustre desconhecido, não só da justiça, como da sociedade como um todo, é outro assunto. Erro também é outro assunto. Um julgador, por melhor que seja, ele pode cometer um erro, isso não é imune a absolutamente ninguém. Eu falo exatamente da aplicação de uma norma de seguro à luz do direito como um todo, em relação ao direito como um todo. Então, às vezes, a resposta jurídica é diferente da resposta técnica securitária. E, para terminar essa minha exposição, você falou do princípio da reparação integral, só para deixar o nosso espectador assim, a respeito do que está acontecendo. No direito marítimo, muitas vezes os armadores alegam limitação de responsabilidade em seu favor. Mas eles alegam com base numa cláusula contratual, que é um contrato de adesão, é um contrato unilateral, é um contrato em que o armador ele dispõe as normas e o embarcador, o contratante do serviço, é obrigado a aderir. E esse embarcador não vai questionar o clausulado. Ele quer pagar o frete e que o transporte seja feito pela movimentação do mercado. Quando surge o problema, evidentemente que aí o Poder Judiciário, e no Brasil, eu reputo que o Brasil tem um dos melhores sistemas de direito marítimo do mundo, até porque o Brasil não assinou nenhuma convenção internacional e não tem nada a ver com protecionismo. Pelo contrário, para quase tudo eu defendo a abertura. No sistema jurídico do transporte marítimo, eu entendo que o Brasil é mais correto porque o Brasil não é um país de armadores, é um país cargo, é um país de cargas, de exportação e exportação. E essas regras de direito marítimo, essas convenções, procuram uma paridade entre armadores e donos de carga, mas protegem mais os armadores. Por quê? Quais são os grandes centros do direito marítimo? Londres, o Reino Unido, Nova York, os Estados Unidos, Hamburgo, a Alemanha. Então, esses centros que têm grandes armadores protegem, porque é uma pena que o Brasil não tenha mais um grande armador. Já passou da hora do Brasil voltar também a ser protagonista nesse setor. Mas esses grandes armadores também têm funções estratégicas para os países. Então, é correto que eles procurem proteger os seus armadores, mas não é o caso do Brasil. Então, a limitação de responsabilidade contratual, a jurisprudência brasileira tem rechaçado bastante, principalmente quando o autor da ação é um segurador subrogado, que sequer parte no contrato. Ele pagou a indenização de seguro e ele vai buscar o ressarcimento, mas ele não se submete àquele contrato de transporte. Então, a cláusula que é abusiva em relação ao dono da carga é mais abusiva ainda em relação ao segurador. No direito marítimo é relativamente tranquilo. Eu dou um testemunho aqui, por favor, não é vaidade, não é arrogância, nem nada. Salvo engano, no direito marítimo, eu nunca perdi uma causa por limitação de responsabilidade. Nunca. Se perdi em primeiro grau de jurisdição, consegui reverter em segundo grau de jurisdição, porque é uma disposição contratual em contrato de adesão e o Poder Judiciário não consegue enxergar isso
e ainda bem, né, pelo menos para mim, que sou advogado do mercado segurador, de forma positiva, dá o rótulo de cláusula abusiva. O problema é no transporte aéreo, porque no transporte aéreo o Brasil é signatário da Convenção de Montreal. E a Convenção de Montreal prevê a limitação de responsabilidade. Aí tem toda uma discussão, sempre defendi a tese, que prevê a limitação de responsabilidade, mas quando existe apenas o dano contratual e não existe um agravamento de uma ação temerária, um erro operacional gravíssimo, alguma coisa que faz cair essa limitação de responsabilidade. É uma tese, algumas vezes eu ganhei com ela, outras vezes eu perdi. Também uso a tese que a seguradora subrogada não pode ser submetida às disposições da convenção. Eu defendo essa tese como advogado, mas ela não é a tese vencedora, porque para o Poder Judiciário também a seguradora se submete à Convenção de Montreal quando se trata de um litígio de transporte aéreo. E aí as discussões eram grandes. Durante muito tempo, eu consegui emplacar como advogado o princípio da reparação civil integral e o Superior Tribunal de Justiça era a favor dessa tese, até invocando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque não deixa de ser prestação de serviço o transporte de carga, independentemente do que vai ser feito com a carga. É o transporte em si que é levado em consideração. E aí o Supremo Tribunal Federal, decisão com selo de repercussão geral, tema 210, decidiu que se aplica a Convenção de Montreal e se aplica também a limitação de responsabilidade. E não se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas isso se deu no transporte de passageiros com extravio de bagagens. Aí começou toda uma discussão. E quais foram os temas que eu coloquei com bastante força? Primeiro, a decisão ela foi dada para o transporte de passageiros, não para o transporte de carga. Independentemente do pagamento ou não do frete ad valorem, um frete a mais, no transporte de carga o valor é conhecido, né? A fatura comercial indica qual é o valor da carga. Então, esse pagamento de um frete maior não deixava de ser uma cobrança indevida, uma cobrança a mais que não se justificava. Também alegava e alego que a regra da Convenção de Montreal em relação à limitação apenas e tão somente é anacrônica, porque ela se baseia na Convenção de Varsóvia, que, por sua vez, foi do início do século passado, e hoje em dia não há sentido em limitar a responsabilidade, porque você tem uma sociedade de riscos, uma sociedade em que há esse manejo de fontes de riscos, e quem faz isso tem que arcar integralmente com os prejuízos e os danos que causou num determinado caso. Aí fui mais. Fui alegando também, óbvio, quando você tem uma decisão de repercussão geral contrária, você tem que buscar, né, de forma criativa, sem se expor ao ridículo, sem invencionice, os melhores fundamentos possíveis para tentar mostrar, olha, não se aplica. Né? Aí fui pela teoria da modulação dos precedentes, porque o Código de Processo Civil que criou, que fortaleceu os precedentes, ele é embasado na Escola de Chicago, que, por sua vez, tem a visão econômica do direito. Então, é um código, e mais uma vez eu falo aqui do Law in Books e Law in Action, é um código que tem por objetivo proteger o credor, para fomentar negócios. Esse fomento de negócios que a Fernanda terminou a exposição dela defendendo, ele é protegido para se buscar segurança jurídica, ele é, pelo menos em tese, protegido pelo Código de Processo Civil novo. O espírito foi esse. Entretanto, muitas vezes a prática não revela isso. Os juízes ainda têm uma visão muito refratária em fortalecer o credor e os seus direitos. Então, nós enfrentamos isso. Mas no transporte aéreo eu aleguei, falei assim, olha, o tema 210 tem que passar pela modulação. E graças a Deus, né, isso óbvio, se eu fosse advogado de transportador aéreo, eu pensaria de forma diferente. O direito é dialético por excelência. Então, eu não tenho aqui a prepotência de dizer que a minha tese é melhor ou é correta. Eu já defendi coisas que eu não acredito. Né? Muitas vezes eu defendo teses que eu não acredito. Não vou dizer aqui publicamente quais, né? Mas algumas coisas que eu defendo eu não acredito. Outras eu realmente acredito. E esta eu acredito. Eu acredito na reparação civil integral. Eu acredito que não há sentido aquele que empreende algo, que tem uma atividade forte, que lucra com ela, e o lucro, seja bendito, o lucro não pode ser satanizado, não pode ser demonizado,
o mundo mudou e o lucro tem que ser respeitado, desde que ele não seja realmente comprovadamente abusivo. O lucro é a base do empreendimento, é aquilo que faz gerar empregos, é aquilo que faz recolhe tributos para o Estado, que forma o erário, que causa, pelo menos em tese, é para causar bem para todo mundo, então não podemos demonizar. Entretanto, nós também não podemos limitar a responsabilidade do causador do dano. Eu acredito muito nisso, eu acredito. E meu medo com a pandemia é que agora essas vitórias, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão recente, entendeu que era preciso modular a decisão do tema 210 e que não se aplique indistintamente a todo e qualquer caso. Porque no transporte aéreo de passageiro existe uma razão ontológica até para isso. Porque não se sabe o valor, ninguém anda com nota fiscal do que tem dentro de uma mala. Infelizmente, levar em conta a boa-fé, né? Isso eu já vi de perto, né? Levar em conta a boa-fé do passageiro é ser um pouco ingênuo. Porque todo mundo que tem uma bagagem extraviada tem um terno Armani, um relógio Rolex. Eu não sei quem é que deixa o relógio Rolex na bagagem, né? Que não seja bagagem de mão. Tem 3 canetas Montblanc. Eu já vi, isso tudo eu vi, documentado. Então, eu estou falando com uma certa ironia, mas caixa de charuto cubano, né? Veja, eu fumo charuto, eu gosto. Eu nunca vou colocar para despachar a caixa. Quando eu compro uma caixa, ela fica aqui, ó, guardadinha, se possível, no paletó. Eu despacho o isqueiro porque ele não pode ir, mas o charuto vem comigo. Então, tem todo... O que tem de vinho Chateau Latiff é um absurdo. É um absurdo nessas bagagens todas. Então, há um abuso. Para proteção... Veja, mesmo eu que advogo contra os transportadores aéreos, entendo que é absolutamente justo isso. É uma medida equilibrada. A limitação para o transporte aéreo de passageiros com extravio de bagagens tem sentido. Até, e muito inteligentemente, as cortes estão separando dano moral. Dano moral é uma outra história, não entra na regra da convenção. Então, o que eu termino é defendendo esse princípio da reparação civil integral, e ele tem que ser fortalecido agora com a pandemia e separar bem aquele que foi comprovadamente afetado pelos dissabores da pandemia. Esse pode se valer de benefícios legais e até da... Olha, eu que sou contra a limitação, hein? Da limitação dos seus deveres ou da exclusão de alguns deveres por conta de uma situação que até os estados não estão respondendo, os governos não estão respondendo de forma ideal. Nenhum governo mundial pode dizer que merece parabéns no enfrentamento da pandemia. Tanto é que na escola de Salamanca, eu conversando com colegas de lá, já se fala na responsabilidade civil do administrador público pela má gestão da crise. A crise em si, a pandemia em si, pode excluir responsabilidades, desde que bem tratadas. A má gestão da crise gera, sim, responsabilidade do administrador público, gera responsabilidade do empreendedor, gera responsabilidade do devedor. Então, nós temos que saber separar bem o joio do trigo. Então, termino aqui esse recado. Aplaudindo, gostei demais da exposição da Fernanda, extremamente rica, detalhada, né, muito útil. Espero que quem nos assistiu também tenha essa impressão. Eu fiz uma abordagem um pouco mais voltada a alguns aspectos assim do dia a dia do advogado, e eu dou um recado, né, para terminar realmente. Aquele que se interessa por direito marítimo, direito portuário, direito aduaneiro, estude bastante processo civil e responsabilidade civil, porque as particularidades das disciplinas, elas são enxertadas nesse grande esqueleto. Se o advogado estiver preparado com processo civil e com responsabilidade civil, ele consegue depois aprender o resto. Se ele não for forte nessas duas disciplinas, ele terá dificuldade para conquistar o seu espaço, né? Eu trabalho com direito marítimo também, mas eu só tenho uma causa no Tribunal Marítimo, que, na verdade, não é um órgão jurisdicional, porque o Tribunal Marítimo é muito específico e raramente um caso vai para lá. A maior parte dos casos de direito marítimo essa maior parte é tratada pela Justiça Comum Estadual. Então, o que a pessoa precisa realmente saber é responsabilidade civil e direito processual civil. O resto vem a reboque. Então, termino aqui deixando um abraço a todos e gostei muito da sua exposição, Fernanda. Muito obrigado. Eu saí enriquecido aí com muitas informações. Tomei notas aqui, ó. Tomei igualmente, notas, né? Igualmente. Vou usar. Muito obrigado.
Obrigada. Doutor Paulo, muito obrigado pela apresentação. Doutora Fernanda também, as apresentações muito boas. Não tinha dúvida de que seriam. Se tivesse a plaquinha do Eu Já Sabia, eu levantaria aqui já desde o início. Para o pessoal que está nos assistindo, se quiserem fazer alguma perguntinha, eu vi que não tem nenhuma no chat ali, mas se quiserem fazer alguma perguntinha, talvez ainda dê tempo, a gente já está meio em cima do laço para terminar aqui no horário, né? Queria só fazer um comentário, voltar um pouquinho em relação ao que a doutora Fernanda vinha explicando, das cadeias globais de valor, né? Ela falou um pouco da China, e a China se não o maior, um dos maiores inputs da cadeia global de valor, né? E se, inclusive, esses países, né, que são os grandes players da cadeia global, sofreram e estão sofrendo com os impactos da pandemia, né, quem dirá o Brasil. E, de fato, a gente tem uma queda geral dos níveis de comércio, né? Não é algo nosso, mas só nosso, é algo mundial, mas a gente aqui efetivamente tem sofrido e os números mostram isso, né? E o gancho que eu queria puxar é que, em relação às medidas, especificamente em matéria em matéria aduaneira, né? As medidas de retomada econômica, opinião minha, né, muito pessoal, elas têm sido modestas e muito restritas aos itens de combate à Covid, né? A gente tem um problema que é muito mais amplo, que é no panorama econômico, geral, macro, e as medidas que a gente tem visto, salvo algumas exceções, como, né, a prorrogação do prazo dos atos concessórios de drawback, as medidas do Banco Central para a prorrogação também dos contratos de câmbio, as medidas que a gente tem visto, elas têm sido muito restritas e eu acho modestas, né? Poderia ter sido feito, né? Ainda pode, a gente ainda tem tempo para isso, para ampliar as medidas. E outra coisa que eu tenho notado, assim, é pouca preocupação com aquele operador menor, com o importador, com o exportador pequeno, né? Por exemplo, eu não notei e não tive notícia até então de alguma medida em relação aos prazos de validade na habilitação do radar, que são de 6 meses. Então, afeta muito aquele importador que é pequeno, que ele fica 6 meses sem importar e vai ter muita gente nesse momento que vai ficar mais de 6 meses sem importar, principalmente os pequenos, que vai perder a habilitação, né? E eu, pelo menos, não tenho notícia e não sei de nenhuma medida que tenha sido implementada para suspender essa contagem de prazo, por exemplo, né? Então, assim, acho que uma série de medidas poderiam ser pensadas, uma série de iniciativas, né? O que a Fernanda vinha falando. Vai ser necessário criatividade, vai ser necessário coragem para enfrentar esse cenário, né? Esse era um breve comentário que eu gostaria de fazer. Doutor James, mais alguma consideração? Antes de passar a palavra, doutor, desculpa, gostaria de elogiar as apresentações novamente, brilhantes as apresentações. Queria agradecer aos espectadores, quem está nos assistindo, de ficar com a gente até esse horário, na sexta-feira, deixa eu ver, 10h10 já da noite. E queria agradecer ao Douglas e à Jéssica, que estão conosco aqui, que estão viabilizando a transmissão e que estão trabalhando com a gente até essa hora. Muito obrigado. Doutor James, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor Marcelo. Faço minhas as suas palavras aí com relação aos agradecimentos. Agradeço tanto ao doutor Paulo quanto à doutora Fernanda. Aproveito o ensejo aqui, finalizando, para divulgar o nosso 9º Congresso Nacional de Direito Marítimo e Portuário e Aduaneiro, que, devido à questão da própria pandemia, que era para ser agora em outubro, nós transferimos para o dia 29 e 30 de abril de 2021. Então, vamos trazer diversos temas relevantes dos 3 setores. Já estamos aí com uma estrutura sensacional organizada aqui em Balneário Camboriú. Falo aqui porque eu estou em Balneário Camboriú agora, né? Então, esse congresso vai ocorrer no Infinity Blue Resort, tem uma estrutura muito legal, muito ampla, e já estão todos convidados. Nós vamos abrir essas inscrições agora no início de setembro, tá? Então, fica aqui esse registro. E também divulgando
ao congresso da MLAW, coordenado pela doutora Eliane Octaviano Martins, que vai ser em novembro, em Recife. Agora me fugiu as datas de cabeça, mas eu sei que vai ser em novembro. Vai ser presencial e, se eu não me engano, também por videoconferência. E ao Cid Sport, que vai acontecer aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, em novembro também, tá? Então, fica aqui esses recados, torcendo para que esses eventos ocorram com muito sucesso. São eventos que trazem profissionais aí de renome, trazem informações muito boas de mercado, atualizadas. Então, é importante a participação para quem é do setor, até mesmo para estudantes que queiram aprender mais, queiram saber um pouco mais do direito marítimo, do direito portuário, do direito aduaneiro. Fica aqui essa dica, que vai ser um bom investimento em estudo e participação nesses eventos. Então, fica aqui o agradecimento novamente ao presidente, Rafael Horn, pela confiança na condução, aí na nomeação nossa para tocar essas duas comissões. Parabéns, doutor Marcelo, obrigado aí pela essa parceria e também pela parceria aí do Congresso Nacional. Eu agradeço aqui também, rapidamente, as seccionais aqui de Itajaí e Joinville. E é isso aí. Muito obrigado. Passamos dos 300 participantes, para que vocês saibam hoje, tá? Então, vencemos a nossa missão. Eu achei um resultado muito bom para uma sexta-feira, chuvosa, inclusive. Então, é isso. Da minha parte, agradeço a todos, agradeço ao público e muito obrigado.